Ação! Muito bem. Então, boa tarde a todos aí, né? Estamos aí no começo do ano, que parece que é a continuação do ano que não acaba nunca, aquele 2020, né? Mas estamos aí, né? Começando aí nossa reunião climática, né? E essa, segundo o Mário, seria um ano, né? Vai completar, aqui nas minhas contas, já este é um ano, já aniversário das nossas reuniões aí, nesse formato aí de Meet, né? E com os 11 meses aí da pandemia declarada, né? Então, a gente começa aí pelas nossas apresentações aos costumes, né? Falando aí sobre a precipitação no trimestre anterior, né? Então, até vou fazer essa parte aí da dezembro de forma mais sucinta, né? O janeiro, até eu perdi aqui meu monitoramento, né? Mas o certo seria até completar aqueles últimos dias do mês, que a gente fez a nossa reunião lá pelo dia 26, 27, né? E depois disso, até a gente teve ali a passagem de uma frente fria pelo litoral, né? Teve lá algumas ocorrências aí de chuva, né? E até com alguns deslizamentos, algum tipo de desastre aí associado a essa condição de mais chuva. Então, em relação à nossa previsão, né, aí eu coloquei o resuminho ali embaixo, nós falávamos que o indicativo que a gente tinha ali para o mês de dezembro já era na mudança do padrão, que a gente vinha saindo de uma situação prolongada ali de escassez de chuva, né, de estiagem, e aí o mês de dezembro já nos acenava ali com uma mudança, com chuva mais volumosa, mais frequente em todo o estado, e essa condição seria aí para os meses, principalmente janeiro e fevereiro, acima da média. Então, a gente tem aí que fevereiro não aconteceu. Essa é a nossa climatologia. Sobraram três convencionais, né? Então, mas a gente está tentando refazer, até o Murilo deu uma conversada ali a respeito disso, né? Então, esse mês aqui, a gente já tinha tentado fazer para o período de março, né? O nosso desafio era já ter pronto para março. Né? Não deu, né? A gente teve vários problemas aí por conta de pandemia, né? Então, algumas pessoas da nossa equipe ali, por ter tido contato com outras pessoas, né, acabaram ali dando uma decaída ali na nossa turma, então essa condição aí para fazer o mapinha ficou meio prejudicada, mas a gente já retomou esse desafio aí, né, para fazer mês a mês, isso aí parece que já está mais adiantado, depois, então, poder fazer essas médias trimestrais, que também tem que ter bastante coerência e bastante cuidado, para não, isso também tinha explicado para o Murilo, né, a gente está começando a trabalhar com as estações automáticas, né, todo mundo que pega ali para fazer preenchimento de lacunas, né, para tu ter uma série mais robusta, né, sempre arranca os cabelos, né, então aí vai se fazer um critério mais para não ficar sem, né, e também não ser muito imprudente em relação às considerações a ser feitas. Enfim, o que a gente tem aí dos totais de chuva, né? Então, a gente tinha aqueles 400, 500 milímetros esperados, né? Então, alguns locais a gente ficou com valores ou muito próximos a isso, ou bem acima disso, né? E principalmente aí por conta do mês de janeiro, né? Aí parte de dezembro e janeiro, que é o que a gente consegue observar aqui, né? Então, a gente tem
o mês de dezembro, né, ali a gente já começou o mês com um pouquinho de chuva em alguns locais, e foi indo, ali, lá depois do dia 13, parece que aí a coisa já começou a ser mais frequente, até que passou por um mês de janeiro que foi bem carregado aí em relação a volumes e frequência da chuva, né? E isso ainda se estendeu durante boa parte do mês, né? E acenou que ia continuar ali no mês de fevereiro, até na nossa última reunião a gente falava isso, né? Que fevereiro deveria manter o padrão observado em janeiro, coisa que a gente teve que rever os conceitos e refazer aquela nossa previsão climática, fazendo as considerações a respeito dessa mudança aí no mês de fevereiro, né? Então, resumindo ali o que a gente já apresentou nas reuniões anteriores, né, o mês de dezembro, que ficou todo ele com chuva acima da média, né, e fechando em relação à climatologia, né, todas as regiões, tirando ali, tem uma estação, aquela de Itapiranga, né, que ficou com os volumes um pouquinho abaixo, né, em relação às demais observadas, né, a distribuição da chuva no mês, né, então a gente vê que boa parte das chuvas, né, ficou ali em torno dos 25 milímetros, né, acima disso, né, e foi escapando daquela chuva mais escassa, né, menos volumosa que a gente tinha no mês anterior. Os eventos ali do mês de dezembro, acho que eu tirei alguns, né, deixei só alguns para ter uma ideia de que das chuvas ocorridas, né, as mais significativas. E aí o mês de janeiro, né, aí, então aos poucos eu vou tirando, vou deixando só o último mês, né. Então janeiro a gente ficou com uma chuva acima da média, né, então aqui a gente deixei ali uma mapinha anterior, né, da nossa reunião, e o final, com o mês cheio, né, então a gente vê que a gente tinha até a nossa reunião, a gente tinha só uma parte ali com a chuva exageradamente acima, né, aí depois aquela condição de volumes bem elevados acabou se estendendo até uma parte ali do Planalto sul-catarinense, né, a parte mais alta ali da Grande Florianópolis, em direção ao Planalto Sul, né, e também se espalhou aqui pelo meio oeste e chegou até o oeste catarinense, essa melhor distribuição de chuva, né. Aí, em relação ao mês de janeiro, né, ainda, a chuva mais frequente aí a partir da segunda quinzena de janeiro, né, que praticamente todos os dias, né, foi bom até para esvaziar um pouco dos turistas aqui com essa história de pandemia, né, foi até legal ter essa boa frequência aí das chuvas no estado, né. Então, alguns sistemas... Atrapalhou as férias do Leandro, sabe? Xiii, Marquinhos. Bom, pois é, atrapalhou as férias de alguns colegas. E em relação aí a alguns dias especiais que a gente selecionou, né, teve esse aí da instabilidade, que acabou deixando alguns pontuais aí com maiores volumes de chuva, né, bem espaçados, mas acompanhando aquela linha de instabilidade, né. Aí o resuminho ali do período ali das 72 horas, né, do dia 18 ao dia 21 de janeiro, né, que teve volumes mais elevados de chuva, né, da ordem de 100 a 170 milímetros, né, e aí até o dia 23, né, também com totais mais elevados, a gente teve ali aqueles totais de chuva em 24 horas, né, que foi do dia 24, nas estações que a gente tem, né, acredito que tenho mais algumas aí do CEMADEM e tal, né, mas eu peguei as nossas. Então, aí a gente tem em 24 horas, cento e poucos milímetros, né, 200 milímetros ali naquela estação que tem perto da ponte ali da Kazan, né,
então toda essa área aí acabou tendo muita água em pouco tempo, e esse aqui foi aquele rompimento ali do tratamento de esgoto, né, da Casan ali na lagoa, né. Muito bem, então os totais até o dia 25, que foi a nossa reunião, aí depois fechando o mês, né. Os sistemas, né, que depois quem quiser pode até revisar, né, aquela questão que a gente tinha trazido em relação a janeiro, ser zacas ou não, né, e aí na reunião a gente gastou um tempinho e aí se bateu o martelo em cima da confluência, né. Já o mês de fevereiro tem vários períodos aí em que foi zacas, sim, né. Em fevereiro, né, eu vou ficar devendo aqui o mapinha do mês, né, eu tenho só até o dia 15, né, a metade do mês que a gente fez, que ainda estamos com chuva abaixo da média, né, esse aqui é a porcentagem em relação ao esperado, né, todas as regiões estão abaixo. A nossa expectativa é em relação a esses últimos dias de chuva que deram, né, ontem, antes de ontem, até o dia de hoje, que possa elevar um pouquinho os volumes, né, e até o fim do mês, né, ainda tem muita chuva para o nosso litoral, nessas áreas aqui de laguna para cima, né, que podem até mudar essa porcentagem em relação à média, né. Então, mas pelo mapinha que eu peguei das estações hoje, né, então a gente confirma ainda que estamos com o total acumulado até o momento, né, ainda abaixo, alguns locais até reagiram um pouquinho, né, mas ainda estamos faltando alguns milímetros aí para poder ficar próximo ou acima da média, né, e aí a gente fica na torcida, né, para acertar a nossa previsão aí, em relação, pelo menos, ao mês de fevereiro, e os 45 do segundo tempo, pelo menos no litoral, né. Então, agora, em relação aí até o dia 25, né, até o dia 25 de fevereiro, né, a nossa soma, a gente vê que temos períodos, já passando por alguns períodos, em que a gente teve pouca chuva, né, mais tempo mais firme, então uma menor distribuição, e a gente também vê que os totais, né, também já diminuíram bastante, né? Então aquela mudança, quando a gente fez a nossa reunião, a gente até apostava em que isso aqui fosse continuar com o padrão de janeiro, né, e acabou mudando aqui mesmo, já os modelos já estavam indicando uma mudança nesse sentido, né. Então, aí vem lá o que a gente teve, né, no mês de fevereiro, né, vários episódios de chuva muito localizada e volumosa, né, em pouco espaço de tempo, e com pontuais, né, então a gente tem alguns locais ali com chuva lá da ordem de 30, 40 milímetros, 20, né, e ali perto 5, 10, né, até o Leandro tem batido bastante nessa tecla ali, quando ele faz a apresentação lá da previsão, né, os pontuais que em locais bem próximos acaba ficando com pouquíssima chuva, né. Muito bem. Então, a gente tem os alagamentos, né, em consequência aí dos totais de chuva, né, esse aqui em particular, Nova Veneza, ficou com 72 milímetros, foram 2 horas, né, com chuvarada ali de 30, 40 milímetros, né, em horas consecutivas, né, e aí causando alguns alagamentos aí em Criciúma também, né, localidades ali do litoral sul, né. E aí vem as notícias, né. Bom, aí eu coloquei esse aqui, eu até não ia colocar, né, mas eu digo, não, pelo amor de Deus, né, vamos ter que chamar a atenção aí do povo que vem com notícias bombásticas, né. Mas, nos fatos, o que a gente teve, né, a passagem de uma frente fria, um ciclone extratropical bonitinho ali pelo litoral do Uruguai, né, e ali no sul ele se formou e acabou fazendo o deslocamento dele
ali pelo litoral da Argentina, do Uruguai. E aí, nesse episódio, né, a gente teve, na condição do pré-frontal, né, a gente teve lá o aquecimento, aquela temperatura que chegou bem perto dos 40 graus, né, aqui nessa região mais do norte, né, o norte de Florianópolis, e depois a gente teve lá a chuvarada, né. Na sequência ali, típico do que acontece com mais frequência até nos meses de outono e começo de inverno, né, mas principalmente no outono ali, né, a passagem da frente fria, o ciclonezinho, a alta pressão, o fluxo de umidade, né, tivesse a temperatura um pouquinho mais baixa, poderia até ter dado neve, né, e aí a formação de geada, né, isso aqui é um Planalto Sul, eu sempre corrijo, sempre alguém escapa, né? Bueno. E aí a gente teve naquelas áreas altas, né? Lá no final da apresentação eu até comento que as temperaturas registradas, na verdade, elas foram entre 2 e 3 graus no abrigo, né? Então, o frio nem foi tão rigoroso, embora a gente tenha tido ali alguns episódios lá de geada mais ampla na região, né? Na região, mas várias áreas ali com a formação da geada. E até, lembro ali, eu tirei lá ali da apresentação, mas a gente teve no mês de janeiro mesmo, né? A gente teve a data aquela que a gente teve, acho que foi dia 2, né? Começou o dia com geada e depois de tarde ali nas áreas altas também, ali na área de Planalto Sul, a gente acabou tendo aquele granizada que acumulou na estrada. Né? Então, aqui em relação ainda a esse ciclone, né, lá em alto mar, ou persistência do vento, né, a gente teve toda uma condição ali para ressaca, né, que ocorreu aí entre esses dias 5 ou 6, né, lá no dia 5 a gente teve lá os marégrafos mostrando uma altura de maré meteorológica bem ampla, né, bastante elevada mesmo, né, então vários locais ali com essa condição aí de ressaca, né, e depois a gente tem lá no dia 7, que é o que eu comento aqui, né, a temperatura mais baixa, né? Mas eu acho que eu repito isso aí depois em outro slide. O que aconteceu? Ali nesse período, né, o pessoal ali do sul, né, mandou algumas fotos do mar mais alto, né, da ressaca já batendo lá no dia 5, aqui para nós foi sim, no dia 4, digo, detonou lá as casinhas, né, do guarda-vida, né, nas praias ali de Gaivotas, no cassino também aconteceu, né, então até Tramandaí a gente teve aquela condição de ressaca. E esta imagem aqui embaixo é lá de Arraial do Cabo, que foi o Valdir Inocentino, professor, né, o professor Valdir, que mandou para mim, né, disse assim, mandou lá um videozinho lá, Arraial do Cabo, né, sábado de tarde, foi no dia 6, já tinha chegado até lá as ondas mais altas, né, então, aí depois veio lá a história lá, putz, dar moral pro bandido, né, tem coisas que eu nem gosto de mostrar, mas é bom a gente até saber que diante das coisas que a gente tem que responder, né, o povo é criativo, né, a gente teve um mini tsunami, né, que não era bem isso, mas tudo bem, aí vai o Clóvis lá explicar o porquê que não é, né, enfim, aí a gente teve depois disso ali a entrada do vento sul, trazendo frio, a queda na temperatura, né, a repetição daquela figurinha ali que eu tinha mostrado ali em relação aos valores de temperatura, né, alguns locais ali com 3, 4, né, 3 e pouco, né, então não sei o suficiente para ver a formação de geada, né, umas fotografias bonitinhas, essas vale a pena mostrar, né. Então aí depois eu comecei a selecionar os casos de, pelo amor de Deus, não, né, vamos dar uma resumida.
Aí, daí assim, né, a gente teve vários dias consecutivos lá com muita instabilidade, com trovoadas, né, então a gente teve lá granizo, né, pancadas de chuva, alagamentos, né, a gente teve lá a tromba d'água, nuvem funil, né, não acabou, nenhuma delas acabou virando um tornado de grandes proporções, né? Mas as nuvens funis e as trombas d'água, aí pelo menos dois eventos, eu acho que eu lembro desse mês, né? Aí depois a gente teve lá os temporais, do dia 13, do dia 14, do dia 15, todos esses vieram com granizo, né? E aí depois que tudo isso aí meio que passou, a gente teve lá as temperaturas baixas, né, chegando ali no sul, e a formação de geada, né, nesse dia 18. E aí a notícia do pessoal de lá, então, né, a segunda de fevereiro, né, então a gente sempre fala assim, no verão dá geada, sim, dá geada, né, um céu claro lá, sem muito vento, uma temperatura abaixo de 3 graus na madrugada, e o que tiver de umidade na superfície livre congela, né, então, só que muitas vezes essa geada dura pouco tempo, né, ela não é muito ampla, só que, infelizmente, ela também faz alguns estragos, né, nas culturas da época, né. Então, a gente tem essa frente fria, não vou dizer, nem vou dizer que é a última, mas a do dia 23, 24, que passou pelo estado, e que foi a que deu uma mexida aí nos totais de chuva, né. Então, essa aí que talvez ajude ali para salvar nossa previsão de chuva em fevereiro, acima da média, pelo menos no litoral, né. Então, esse slide não dá para ver muito, tem uma forma lá que a gente aumenta ali, mas é a temperatura, né, o segundo é a chuva, do dia 24, né, e aqui eu tenho do dia 25, né, que eu tive alguns pontuais, não dá para ver muito bem, mas são bastante elevados, de forma mais localizada aqui pelo litoral sul, né, e principalmente lá no litoral norte, né, então aqueles pontuais ali que eu coloquei, ó, 60, 70 milímetros, né, acho de rastro, né, porque o que está curioso ali no litoral, né, e que é o que pode complicar a nossa vida, né, em que momento que essa parte aqui da Grande Florianópolis para o norte, né, ela começou a perder aquela chuva frequente, né, e um pouquinho mais volumosa. Aí, então, a gente olhou ali, pronto, depois do dia 6, 7, né, depois que passou aquele ciclonezinho lá das ressacas, né, aí parece que mudou o padrão, né, então as frentes frias já vêm com aquela alta pressão atrás, né, já dá um intervalo entre a chuva também, ela não é muito, tem os pontuais mais altos, mas se tu pegar, assim, na maioria das regiões ali próximas, não são os volumes muito elevados, né, então já mostra essa mudança, né. Muito bem. Então, a gente tem aqui os sistemas, né, até coloquei algumas especificações em relação ao local onde eles estão, né, aquele lá do litoral da Argentina, aquele que fez a nossa ressaca, né, e faltou aqui, eu tinha mais um aqui, mas eu fui fazendo outras coisas e acabei meio que esquecendo dele. A gente fala muito em circulação marítima, né, então até entre os colegas aqui, a boa parte da chuva agora desses meses é circulação marítima, sim, também né, mas tem outros sistemas ali que estão contribuindo para manter essa condição aí de chuva, né. Então, a gente tem, em relação à circulação mesmo, eu tive o dia 16, né, assim, no sentido bíblico da palavra circulação marítima, né. Eu só achei o dia 16, mas vou fazer uma nova busca aí para
para a próxima reunião, ver se eu encontro mais algumas coisas. Em relação aos sistemas de alta pressão, alguns que colocaram ali as temperaturas mais baixas, né, então foi aquele dia 9, né, desculpa, o dia 7, né, e ali o dia 18, mas o período em que a temperatura ficou mais baixa, né, foi ali entre os dias, eu acho que foi de 6 a 9, né, aí, mas a mais baixa delas foi nesse dia 7. Aquele resuminho que a gente vinha fazendo, né, dos acumulados de chuva, né, fevereiro aí eu estou devendo esse mapinha, depois a gente vai fazendo na continuidade. Agora falta pouco. Temperatura, né. Então, a temperatura, a gente falou que ela seria próxima da média, né, e eu lembro que a gente falou, discutiu se falava ou não das máximas, das mínimas, se fazia alguma diferença, né, mas quando a gente analisa, a gente vai perceber que tem muito apelo aí para temperatura mais baixa, né, ela ter ficado no trimestre abaixo do que seria esperado, e aí a gente vai vendo ali que tem algumas datas, né, essas aqui são as temperaturas mínimas, em que a gente ficou com, nem dá para falar de frio, né, mas com temperaturas mais baixas, né, um declíniozinho na temperatura. Esse verde aqui é Campos Novos, tá? Então, a gente vê que tem até ali a gente teve uma diminuição nas temperaturas. Se eu tivesse colocado ali essas datas, né, a de Urubici, ou Urupema, a gente teria aqueles 3 graus ali, né, 2, 3 graus. Né. Aí a nossa tabelinha da discórdia, que o Leandro sempre presta bastante atenção nela. Então, aí nesse bater de olhos, a gente vê que fevereiro tem ficado com temperaturas abaixo do que é esperado, janeiro também já vinha acenando com essa condição, né. Em relação às temperaturas máximas, né, a gente percebe, assim, que houveram períodos em que a gente teve um maior aquecimento, né, nem vou falar em onda de frio, de calor, porque não é, né, mas depois disso também, mesmo ali no mês de fevereiro, né, que houve ali uma alternância maior em nebulosidade, que muitas vezes embaça a elevação da temperatura, né, mas ela diminuiu um pouquinho, né, amenizou, né, mas mesmo assim, em alguns locais, né, ora ali no vale, ora lá no litoral norte, né, alguns locais do litoral norte, ela chegou a apresentar umas temperaturas lá daqueles 37 a 40, né, sensação de 60 graus, né. Os caras fazem as contas, né, eles apelam para qualquer tabela para chegar nessa sensação de 50, 60. O pior é que o dia estava um nojo, né, estava quente mesmo, né? Então o cara te dizia assim, que nem a sensação térmica, né, a sensação de calor, né, e tu te sente derretendo, né, então, realmente ficam alguns locais mais altos. O resumo dos meses, né, então, aqui fevereiro, né, eu até olha, isso aqui herdou daqui, ó, a pessoa, em vez de apagar, deixei para escrever o resumo, me perdoem, no próximo eu arrumo, mas o que interessa é isso aqui, tá? Então, os primeiros dias do mês foram com chuva, aquilo que eu tinha comentado, né, depois do dia 6 já começou a aparecer aquelas falhas, né, na série, né, e em relação às temperaturas, né, a gente teve lá aqueles momentos com temperatura um pouco mais baixa, né, e eu lembro que também aí ficou uns dias que a gente dizia assim, não, mas está agradável mesmo, né, e eu queria mais dias assim, né, que o dia começava lá com temperatura de 17 graus, né, porque tem dias de verão que a gente começa com 24 já, né, e ninguém merece. Nós tivemos também aquelas temperaturas de 33, 34 e até aqueles
60, né, 60, desculpa, 39, né, 37 a 38, quase 39, né, lá na divisa, né, bem na divisa com o Paraná. Em relação aos ciclones, né, não faltou ressaca, que é raro, né, a gente tem mais condições de ciclones aí, de passando, coisa e tal, né, mais entre de março até outubro, né, então não quer dizer que nos outros meses não passem, né, mas isso aí foi muito bonito para essa época do ano, né. Aí lá, a geada que eu comentei com você, esse é o granizo, né, que cobriu, né, mais louco que pareça, né, o granizo aquele da tarde do dia 2, né, que de manhã teve aquela geadinha ali em São Joaquim, e à tarde teve esse granizo muito histórico, né. E aí, em fevereiro, então, os episódios de geada bem bonitinhos, né, aonde eu faço o link ali com o Mário, né, com uma previsão aí para os próximos dias, né, essa eu peguei ontem, e aí então mostra esse nosso indicativo, que a gente tem lá os avisos e coisa e tal, né, com chuva principalmente aqui da grande Florianópolis, aqui Laguna para o norte, e pelo que está aparecendo aqui, em março ali, já na segunda semana de março, a gente já diminui um pouco, né, pelo menos o que está aparecendo agora, né. Então, ali, os Covid da vida, e tem mais uma coisa muito importante, tá? O Economize de Água, obrigado, só que não acabou, tá? Porque, assim, ó, eu pedi pro Guilherme, né, ele fazer um áudiozinho aqui, já que ele está em deslocamento, em trânsito, né, ele está em Campos Novos, né, pelo menos estava chegando lá, né, e aí ele mandou para mim um áudio, falando ali das bacias, né, então é isso que eu vou pedir licença aí para vocês, né, e vou colocar o áudio para vocês ouvir. Ele é curto, mas curto. Tá, não é brincadeira. Aí eu falei para ele, né, vou preparar um slidezinho para deixar ali para o pessoal ir acompanhando enquanto tu fala, né. Aí, daí eu discuti com ele, falei, estava fazendo outras coisas, que essa manhã aqui a coisa foi assim, né, o sistema estava lento e tal, e fazendo outras coisas, e tinha mostrado esse mapinha para ele, né, posso usar esse, porque a gente fala nas bacias e tal, né, enquanto tu vai falando, só que depois ele disse, esse é muito antigo, e é mesmo, né, ele não é mais esse, digo, tá, então eu vou tirar, só que aí acabei não tirando, né, mas aí vocês podem olhar isso aí, eu vou reproduzir o áudio dele aqui, ó, e aí, deixa eu achar aqui, Guilherme, deixa eu ver onde é que ele tá aqui, depois ele disse, me passa ali o link do fórum, que eu vou ver se eu consigo entrar para falar com vocês, tá? Então, vamos ver se, tomara que não seja alguma parte de bobagem. Vamos ver se vocês me dizem se deu certo. Boa tarde, participantes do Fórum Catarinense de Meteorologia. No dia de hoje, dia 26 de fevereiro, o boletim hidrológico do estado, elaborado pela Epagre-Ciré, mostra que temos 9 estações em condições de estiagem em Santa Catarina. Essas estações hidrológicas estão localizadas principalmente na bacia do Rio dos Queimados, que é uma subbacia do Rio Jacutinga, da região hidrográfica do Rio Jacutinga, no meio oeste catarinense, na região de Concórdia. A estação de São João Batista, na bacia do Rio Tijucas, e na bacia do Rio Negrinho, lá no Planalto Norte, né? E também na bacia do Rio Canoinhas, onde a gente monitora.
essas novas estações, claro, variam entre uma situação de atenção até alerta e emergência para estiagem, né? Onde a região do meio oeste estaria aí a bacia do Tijucas seria o mais agravante. Principalmente observamos ali no Alto Vale do Itajaí também uma estação que se encontra na região do Rio Chapadão, no Lajeado, na cidade de Chapadão, também níveis abaixo dos 98% do tempo de permanência. Bem, então as chuvas que ocorreram em janeiro passado, né, elevaram os níveis, principalmente dos reservatórios das grandes usinas hidrelétricas do estado, como Itá, Machadinho, Barra Grande e Campos Novos, né, isso na calha do rio Uruguai, e na bacia do rio Iguaçu, do Planalto Norte, também elevaram a condição lá do rio Iguaçu, melhoraram a condição de armazenamento de água nessas grandes barragens, principalmente em Foz do Areia, ali onde a gente observa, né? Então, a condição, do ponto de vista agrícola, o meio oeste, o oeste, existe ainda uma disponibilidade hídrica para a agricultura, suficiente para atender as demandas, porém, a gente vê um decréscimo gradativo e contínuo da disponibilidade de água para as culturas, né? Principalmente, a gente está com a cultura do milho e da soja implantada, e nesse momento ainda não afetou o desenvolvimento dessas culturas, né? E nem mesmo a dessedentação dos animais, de bovinos, aves e suínos, né? Então, a região está com, a gente verifica que estou nesse momento em Concórdia, a gente verifica que os níveis dos rios estão baixos, mas ainda tem uma capacidade de atender a demanda hídrica desse setor agropecuário, né? A contento, a gente não vê o relato sobre necessidade ainda de suprir a demanda de água, principalmente para as criações dos animais. Em relação aos reservatórios, a semana passada, no dia 19 de fevereiro, a gente teve uma reunião com a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, promovido pela ANA, né, onde a gente vem acompanhando a situação hídrica desses 3 estados. E tanto o CEMADEM quanto o pessoal da ONS apresentam os resultados, como eu mostro normalmente para vocês, e a situação do ponto de vista de armazenamento nos reservatórios ainda está em torno, a nível nacional, nós estamos com 70% no dia 19, existia uma perspectiva de ter em torno de 27% da vazão média, pelo termo, né, para atendimento das necessidades energéticas do país, né? Então, ainda não é uma situação tão grave, né, em termos de estiagem, devido às chuvas que ocorreram, principalmente na região sul, em janeiro e fevereiro, né, e que supriram as demandas, visto que nós estamos aqui no sul, principalmente na região segundo a ONS, nós estaríamos com 65% da energia armazenada nos reservatórios, né, das bacias do Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, né, que são as grandes bacias, para atender a demanda energética, em termos de demanda energética do país. Então, os reservatórios estariam dentro de 65%. Já a bacia do rio Iguaçu praticamente 80%. Porém, há um decaimento, há uma previsão já pela OMS de que os reservatórios
Salto Santiago e Foz do Areia, se mantém em torno de 80% a 70%, variando de 72% a 83%, o volume útil armazenado nesses reservatórios. Já no Uruguai, esses valores são menores, variando de 75% até 72% para as barragens de Barra Grande, Passo Fundo e Barra Grande e Machadinho, e Passo Fundo com valores menores armazenados em torno de 37%. Então, a situação do ponto de vista energético também tem as chuvas de dezembro e janeiro proporcionaram esse aumento do armazenamento, né? E com as chuvas que estão ocorrendo no sudeste brasileiro, isso tem tornado mais tranquilo a situação a nível federal, né, em termos de atendimento às condições energéticas. Tá? Então, vamos ver aí a previsão do tempo para os próximos meses, para que a gente veja se há uma necessidade de algum procedimento do ponto de vista hidrológico melhor ou não, né, em termos de algum aviso. Então, espero atender a todos e a gente nos encontramos no próximo fórum. Um abraço a todos e bom final de semana. Fechou, então. Então tá, Marlene. Tá? Pode tirar a tua aí, que eu vou colocar a minha apresentação. Cadê o meu... Parar a apresentação. Uhum. Acabou. Tá. Então, enquanto eu vou... Depois tu me fala se... Se estamos vendo? Se estamos vendo. Tá. Bom, sabe uma sugestão que eu queria dar? Eu gostei da localização que tu colocou daquela tabela de sistemas lá, mas tu poderia colocar numa outra coluna, né? A localização. Não é todos que dá para botar localização, né? Tem coisa que o sistema é tão grande que não tem como, mas alguns... tu tá falando dos sistemas? Aquela que tu colocou a localização ali, que eu achei legal. Não, mas tu tá falando dos sistemas meteorológicos? Dos sistemas meteorológicos. Que passaram? Sim, que quando dá para referenciar, né, e aonde que estão atuando, a gente coloca, assim. Uhum. Não, mas a sugestão que eu dou é colocar do lado ali. Mas bem que às vezes é mais de um lugar, né? Aí é mais fácil tu... depois a gente vê como é que dá para fazer. Mas vamos pensar. Então tá. Eu estava olhando ali, o nosso quórum está voltando a ficar o quórum normal, né, Marlene? Agora, com o final das férias, início das atividades normais, a gente está com 25 pessoas. Gostaria de cumprimentar todos pela participação aqui no nosso fórum. A gente hoje tem colegas do Estado, temos colegas de fora do Estado que estão participando também, tem estudantes que eu pedi para assistir a apresentação, principalmente do monitoramento. E eu quero também aproveitar para agradecer, né, a colaboração para essa apresentação de hoje, nosso 179º Fórum Catarinense, do Júlio, que todo mês, né, ele, na verdade, agora a cada trimestre que ele está enviando as figuras lá da previsão, o Glauco, o Denilson, e com aquele modelinho do Simpac lá, e o Gabriel, com aquela figura. Então, eu vou fazer a apresentação com essas colaborações esse mês. Então, previsão climática para março, abril e maio de 2021. A Ana, aluna da UFSC, que me ajudou com a elaboração dessa apresentação. Começando pelos destaques do mês, para quem vem assistindo essa apresentação, acho que já faz uns 2 anos ou 3 anos, esse termômetro, agora viu que eles mudaram, né, a carinha, né, do termômetrozinho, mas já é recorrente essa recorde de temperaturas, no caso, 14º janeiro mais quente da história. Ô, Mário, Oi.
O outro dia apareceu a mulher lá da Globo com esse... Ah, é? Sim, lembrei de ti. E a Antártica com o gelo 6,6% abaixo, né? 13º menor da história. Não dá para ver direito aqui, mas tem alguns pontinhos azuis aqui nas anomalias de chuva, indicando regiões em janeiro onde teve, que engloba parte da nossa região, o sul, Argentina ali também, e outros vermelhos mais para o centro do país, com anomalias de chuva abaixo. Temperatura, para variar, já sempre é um destaque positivo de aquecimento, né? Um monitor de secas, pena que o Guilherme não está, mas é uma pergunta que eu queria fazer para ele depois, talvez fique para a próxima, né? É interessante que esse monitor de secas, pelo menos desde novembro, quando ele começou a ser apresentado, ele varia lentamente, né? Apesar que a gente já sabe que quando tem bastante chuva, essa questão do balanço hídrico muda bem, né? Mas o monitor de secas, pelo que eu tenho percebido, ele vem ficando assim, tá? Ele estava mais grave a situação, né? Mas agora diminuiu um pouco, mas aí ele ainda mantém condição de seca, mesmo com essas chuvas de dezembro e janeiro que a gente comentou. As anomalias, como eu falei, uma coisa interessante que eu já tinha notado no mês passado, que eu falei, nos últimos anos eles têm estacionado, né, a palavra certa, nessas anomalias entre 0,8 e 1,2. Né? Eu tinha percebido isso em janeiro, dezembro, e agora em fevereiro também. Ele mostra mais ou menos o mesmo sinal. Né? Agora está 0,8, em torno de 0,8 acima para o globo, e para a América do Sul, 0,68. A região de anomalia de TSM que a gente monitora dos ninhos 1, 2, 3, 3, 4 e 4 continua com anomalias negativas para toda a bacia da região monitorada pelo ninho. Para a nossa costa aqui, interessante essas anomalias positivas, interessante essas faixas de anomalias positivas e negativas aqui, que basicamente é devido ao que a Marlene comentou em fevereiro, que teve os casos de Zacas, né? Tem trabalhos recentes que mostram que a configuração das acas oceânicas ela contribui para o resfriamento das águas do Atlântico, né, logo abaixo da posição média onde ela fica. Então acaba gerando, e como ao sul a gente tem mais radiação incidente, então acaba que gera esse contraste de anomalia positiva e negativa, principalmente em função da zona de convergência. Mas a nossa caixinha aqui está com anomalias ainda, né, relativamente acima da média, e depois essas séries temporais elas mostram isso, né. Olha que interessante, eu peguei 3 meses passados, novembro, dezembro e janeiro, e essa linha de cima aqui é a região do Atlântico que a gente monitora, e as 4 de baixo são os ninhos lá do Pacífico, né. Claramente dá para perceber, e agora fevereiro é o gráfico maior. Claramente dá para perceber que lá no Pacífico está negativo há meses consecutivos, né, a anomalia, e no Atlântico ele oscila, né, tem meses onde está positivo, passa um período lá no início de dezembro negativo, depois ele volta a ser positivo de novo, depois ele vai oscilando, e agora ele está numa fase mais quente, que é o reflexo daquele que eu tinha, do mapa que eu mostrei. A evolução da anomalia da região do Pacífico, dá para perceber agora, quando ele para aqui no último dia 17 de fevereiro, olha como o ninho 1, 2, 3, ele está branquinho, né? E até aparecem umas bolinhas vermelhinhas, depois a gente vai ver no superficial, mas aquela bacia do ninho 3 e 4 e o 4 ainda está com anomalias negativas. E no subsuperficial, olha que legal, como já aparece aqui, ó, no final do último dia, essa manchinha vermelha aqui, 17 de fevereiro, associado com aquela as águas quentes, que mostra também no outro, mas toda a região logo abaixo ainda está com suporte de águas frias, então mantendo a condição, ou seja, logo volta também a resfriar aquela região de novo, né, por mais tempo. A tabela do ONI, que a gente olha também, desde 1990,
finalmente, né, pintou os 5 trimestres consecutivos, acabou pintando de azul. Ele vem com anomalias significativas, né, começou com menos 0,6, menos 0,9, depois passou de 1, menos 1,3, e agora fixou em menos 1,2. Se a gente comparar com laninhas anteriores, ela é uma daquelas que a gente vinha chamando de moderada, né? Entre 1 e abaixo de 1. E depois vamos ver o que vai acontecer com ela, mas ela está com anomalias significativas na região do ninho 3,4. A atmosfera responde, já vem respondendo há algum tempo, né? Aqui tem o que seria o comportamento do El Niño, Laninha, normais, em condição. Então a gente dá para ver aqui em 850 aquele anomalias está mais fraco, né? Mas ainda dá para ver um pouco das anomalias de leste, empurrando a convecção lá para a região da Indonésia, e o azulzinho seria do OLR seria a convecção, e aqui o laranjinha seria a supressão da convecção. Então a atmosfera está relativamente coerente, em altos níveis tem uma anomalia de oeste, né? Também coerente. E os campos atmosféricos que a gente analisa para a América do Sul e oceanos adjacentes, né? Dá para ver claramente a alta da Bolívia, aqui, né, na região dela, climatológica, a crista associada às ACAS, as zonas de convergência, e o cavado que não é cavado do Nordeste esse aqui, né, é o cavado do Atlântico. Mas bem típica condição de verão. Chama atenção esse cavadinho aqui, que ele acaba aparecendo nos outros níveis mais para baixo também. Em 850, ele gera até quase um vórtice no oceano aqui nessa região. A gente tem uma alta aqui embaixo e aí anomalias de sul, de vento, que pode ter contribuído também para aquelas mínimas que a Marlene mostrou ali na tabelinha, e anomalias de norte aqui, associado ao anticiclone do Atlântico, bem na linha da confluência das ACAS. Olha que interessante, né? Bem padrão de ACAS. Então a gente não tem aquele transporte de umidade em médio, né, para fevereiro para o sul, e sim ao longo da linha das ACAS, da zona de convergência, e quando ela configura a zona de convergência, automaticamente a gente tem supressão das chuvas aqui para o sul, né? O que seria natural ter uma redução da precipitação. E aquele cavado que eu mostrei, né? Ele estava em 200 e ele está em 850, e ele tem uma inclinação até para leste. Achei bastante interessante assim, né? Esse sistema. No linha de altura de geopotencial, e aparece também uma anomalia negativa de pressão aqui, né? Associado inclusive aos ciclones que a Marlene tinha mostrado no monitoramento que ela fez. Então, ficou bem legal esses campos atmosféricos aqui. As chuvas desde junho, eu começo mostrando, junho do ano passado, né? Aquelas chuvas que tiveram naquele período, junho, depois julho começou a diminuir. A gente entrou num período, a partir de agosto, de bastante deficiência de precipitação, agosto, setembro, outubro, novembro, só em dezembro que a chuva voltou a recuperar para Santa Catarina, Rio Grande do Sul nem tanto, né? Mas voltou a recuperar para Santa Catarina, Paraná também. E agora, em fevereiro, a Marlene mostrou que a gente ainda está com um déficit de precipitação, mas ainda falta alguma coisa para a gente chegar até o final do mês, né? Se bem que a gente está, comparativamente com meses anteriores, a gente está mais próximo do final do mês do que em outras reuniões que a gente faz normalmente, né? Se a gente for olhar o que vem acontecendo em termos de anomalias e porcentagem da precipitação nos últimos 15, 30, depois 60 e 90 dias, esse reflexo da falta de chuva de fevereiro, ele aparece, né, nesses mapinhas aqui. Quando tem mais amarelinho e vermelhinho aqui, quer dizer que a gente tem menos precipitação para a climatologia dos últimos 15 dias, né, que é o que aconteceu. Mas se for juntar com janeiro, depois com dezembro, começa a aparecer mais azuis na figura, reflexo daquelas chuvas anteriores. Então, esse mapa ele mostra isso, né? Pouca chuva recentemente, mas se for analisar até 90, começa a aparecer os azuis, inclusive com alguns pontos mostrando que a gente teve extremos nesse período dos últimos 90 dias. Também reflexo no número de dias de chuvas, 15 dias pouco, né, mais clarinho aqui, mostrando que realmente teve pouca chuva nos últimos dias, quase nada de chuva convectiva,
E aí, se a gente pegar 30, começa a azular mais, mostrando que teve chuvas, né, nos últimos 30 dias, mas interessante, né, poucas chuvas consecutivas. E aí, tirando janeiro, que a Marlene mostrou ali, os outros mostra aquela irregularidade, né? 60 dias e 90 dias, a mesma coisa. E aí, o número dos últimos 15 dias, a gente tem períodos com mais de 10 dias sem chuvas aqui, no estado, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Analisando agora as oscilações, né, primeiro a oscilação antártica, fase positiva desde o início de fevereiro da oscilação antártica, e pelo que temos de previsão, ela ainda mantém-se, né, por mais um tempo, até março, se bem que tem alguns membros que vão para o negativo, mas ela ainda se manteria positiva, né, sendo desfavorável. Há agora a previsão de longo prazo da TSM para o trimestre março, abril e maio, o modelo dinâmico do CFS V2. Também persiste previsão de anomalias negativas para a região da bacia do Pacífico, ou seja, mantém anomalias negativas lá para a região do Ninho, e mais próximo do normal para a nossa região. Tá? Isso aqui são previsões anteriores, só para a gente ver como é que estava se comportando. Dá para perceber que ele diminui um pouco a mancha, né? Não tem aquele azulão escuro, que seria o -2, mas ele ainda persiste por mais tempo, as anomalias. E o gráfico das plumas, que eles chamam, né, tanto dos modelos dinâmicos, que são os cheinhos, quanto dos modelos estatísticos, que são os vazados, a gente está nesse -1.2, que eu tinha mostrado ali, que é da tabelinha do ONI, e aí as previsões indicam uma redução, ou seja, uma tendência para ir para neutralidade, lá pelo final do outono, início do inverno lá, mas eles mantêm, eles não tendem a subir, né, ir para o zero ou acima, ele mantém abaixo. Depois eu vou mostrar um gráfico que o Glauco passou para a gente, que mostra mais ou menos parecido com o que os modelos estão indicando. Embaixo também a mesma coisa, previsões anteriores de janeiro, dezembro, fevereiro, que mostra até, previsões anteriores mostravam até que elas iam passar do zero em algum momento, ou ia chegar próximo, e esse aqui não, as linhas médias, elas estão entre 0 e -0,5. Claro, chega lá no final do ano, o negócio muda, mas aí a previsibilidade é bem baixa. Os modelos que a gente monitora, né, CFV2, CMC, GFDL, NASA e assim por diante, considerando a condição inicial de fevereiro e a previsão para os próximos 3 meses, preste atenção nas manchas, né, azul. Então, é mais ou menos aquilo que eu tinha comentado do CFS, persistindo as anomalias negativas para toda a região da bacia, e pouco de anomalias positivas aqui, tirando o CFS, que é o que eu tinha mostrado anterior, que está próximo de zero, mas os outros têm um pouco de anomalias positivas para a costa nossa, próximo da América do Sul, da região sul do Brasil. Para abril, também a mesma coisa, só que um pouquinho mais fraco, né, entre -0,5 e 0,5, em alguns lugares até mais que -0,5. O da NASA é aquele famoso que a gente já tá acostumado a olhar, né, ele é sempre o que destoa dos outros, que mostra bem acima a anomalia. Os outros estão entre esse -0,5 e 1, inclusive para maio também. E aqui esse GFDL começa a aparecer uma mancha muito positiva aqui, eu já desconfiar um pouquinho em relação aos outros. Tá? Bom, os membros do CFS também seguem uma tendência de continuar negativo e até amplificar esse negativo, que depois no Quick Look eu mostro isso também, eles mostram isso também. Essas linhas finas azuis são os membros mais antigos, que era aquela previsão do mês passado que eu mostrei. E as linhas vermelhas são os membros mais recentes, que é a previsão mais atual. No mês passado, ela estava tendendo a ir para o -0,5 até o 0 e -0,5. Esse mês ele está tendendo a diminuir, voltar. Lembrando que isso aqui é só um modelo, tá? Só o dinâmico lá do CFS. Os outros eu mostrei ali a dispersão. E aqui tem o que os outros modelos estão mostrando, né? Se a gente for pegar o NMME, que é a média,
Ele está aqui, persistindo entre 0 e um pouco abaixo de -1. Mas tem uns que vão para cima e tem outros que vão para baixo. Então, não está muito fácil assim, de saber como que vai ficar nos próximos meses. Mas, e tendência para neutralidade, pelo menos no início, a tendência para neutralidade. O Ninho 1, 2, Ninho 3, Ninho 3 e o 4 também eles mostram parecido com o Ninho 3, 4. E o Quick Look é o que eu tinha falado para vocês, né? O Leandro gosta de olhar. Olha as barrinhas cinzas, que era o que estava mais na anterior, né? Que a gente olhou no mês passado. Estava tendendo para neutralidade, as barras azuis da laninha estavam diminuindo para o trimestre agora, e já aparecia até um vermelhinho aqui, né? Concorrendo com o azul, lá para o inverno, final do inverno, início da primavera. Agora mudou de novo. A gente tem a diminuição da laninha, ou seja, indo para a neutralidade, porque a barra cinza começa a aumentar, mas a barra azul volta também a aumentar de novo, que é aquele reflexo dos modelos que eu tinha comentado, e o vermelhinho diminui. Então é só para a gente chamar a atenção. Os próximos 3 meses para esses modelos, né, das barrinhas lá da laninha, dá para perceber que as barras começam a diminuir e a setinha tende para a neutralidade, indo lá para o próximo trimestre, né, que seria abril aqui e maio. Né? Março, abril e maio. Em maio, quase todos próximos da neutralidade, mas ainda com alguns com barra negativa. E esse é o gráfico que o Glauco tinha mostrado, de duas laninhas semelhantes a essa, né? 69, 2006 e 2019. Então, a linha de 69, 70, 71, essa azulzinha aqui, depois a linha de 6, 7, 8, a vermelhinha, e a linha dos 19, 20 e 21, a verdinha. Não está atualizada, mas dá para perceber que os 3 têm o mesmo comportamento e a tendência dos outros 2 anteriores foi ficar entre esse -1, -0,5 e 0. Então, seria um indicativo que também poderia ter um comportamento semelhante. Né? Não iria voltar para o 0 tão cedo. Tenderia a continuar negativo por mais um tempinho. O que o boletim do IRI está falando lá do CPC, ele diz que as plumas elas estão prevendo uma transição da condição para a condição de neutralidade durante o que seria o nosso outono. Né? E a previsão deles é 60% de ter a transição da laninha para a neutralidade no outono. Primavera deles, outono nosso. Já era o que ele estava esperando, eles não falam nada do que vai acontecer depois, só estão dizendo que está tendendo para a neutralidade. Eu li aqui, eles até ressaltam umas anomalias negativas no Ninho 4 aqui, mas só como monitoramento, como previsão, é isso que eu comentei para vocês. A Marlene já falou dos próximos 15 dias, né? Chuva e a anomalia de chuva aqui embaixo. Mesma coisa para a umidade de solo. O Madden-Julian está bastante confuso, difícil entender. As linhas amarelas seria a previsão, tá? Mas como vai uma para cada lado aqui, seria melhor olhar por aqui, né? Pelas pêntadas aqui, indo em direção ao início de março aqui. Mas por aqui está difícil de ver se o Madden-Julian está rodando ou não está rodando. Mas dá para perceber que a convecção ela está se deslocando levemente aqui, mas pelo da direita aqui não está difícil de ver. A comparação dos modelos, no mês passado eu não mostrei porque eu tive um probleminha, mas esse mês eu achei bastante interessante porque não foi só a nossa expectativa que foi frustrada, Marlene, comparado com o que a gente fez a previsão. Os modelos, como eles estavam dando mais chuva, eles meio que persistiram essa chuva para fevereiro. E se a gente for pegar a comparação das previsões, né, para fevereiro com a condição inicial de janeiro, que é a do mês passado, alguns só acertaram essa deficiência de chuva. A maioria, quando está branco aqui, é porque ele não acertou. Tá? Isso, se a gente considerar um lag de um mês para trás, depois 2 meses para trás... Travou aqui.
um lag de 2 meses para trás e assim por diante, e olhar esse PE aqui, que é porcentagem do acerto, ela está bem baixa, 39%, 41%, 19%, o NME, ou seja, eles não estavam estimando com 2 meses de antecedência, a maioria deles, né, não estava estimando que teria essa deficiência de chuva para fevereiro, né, desde setembro do ano passado. Climatologia para março, abril e maio, não temos mais a zona de convergência, agora a gente começa a ter ingresso de frentes, massas de ar frio para essa estação, ainda um pouco de sistema convectivo, e a previsão do IRI, consenso, é um pouco abaixo da média, né, 40% aqui para toda a região, um pouco menos, até mais, né, para o Paraná e o oeste do Rio Grande do Sul, ali, comparado com previsões anteriores, em geral ela está dando, já vinham dando abaixo mesmo para os trimestres. O INEMET, a chuva, ele está dando abaixo também, para o trimestre de março, abril e maio, até bem pouca chuva, né, para algumas regiões, principalmente da faixa leste aqui. Os modelos, a previsão de chuva, semelhante ao do mês passado que eu tinha comentado, né? Alguns modelos estavam dando para um lado, outros modelos estavam dando para o outro lado, o que dificultava a previsão. E é a mesma coisa, a condição de fevereiro, a previsão para março. Ó. Alguns dão abaixo, no litoral tem um certo consenso de chuva, que também era o que estava mostrando no mês passado, e acaba que no NMME mostra isso, né? Um pouco acima para o litoral, isso para março, tá? E um pouco abaixo para o oeste do estado, Rio Grande do Sul abaixo e Paraná também dividido. Para abril, aí começa a diminuir, né? Apesar de ter alguns modelos onde tem acima, mas mais fraquinho, né? A previsão, a NASA, o NCAR e o GFDL Flora. Os de cima, todos aqui estão dando abaixo, e aí reflete no ligeiramente abaixo para o NME. E para maio também abaixo. Aí mais ficam consistentes com chuva abaixo, e até a cor começa a ficar mais forte, do amarelinho e do laranjinha. Né? Sempre tem uns que dão contra, mas nesse caso aqui a grande maioria está dando abaixo, a previsão para maio. E aí, se for pegar a linha da previsão, né, o pretinho seria o NME, e é aquilo que eu falei, ele tem uma tendência nos próximos 3 meses dele ir diminuindo as anomalias, né? Mais próximo da média agora em março, depois vai diminuindo para abril e diminuindo ainda mais para maio. Os gráficos da colaboração do Gabriel, achei muito interessante esse mês. Quando tem essa tendência, onde está a barra cinza seria o observado, né, do balanço. E a partir da área branca seria o previsto, vai até 23 de maio com o modelo do CFS. Quando tem o marronzinho, que seria abaixo, né, e aí praticamente todos abaixo, com um período onde teria algumas chuvas, uns picos de chuva significativos que voltaria a ficar verdinho em alguns lugares só. E o litoral é o único que contrasta, né? Que fica ainda com chuva um pouco melhor distribuída, eu ia chamar mais bem, né? Chamar de melhor distribuída, comparativamente com o oeste, que eu até anotei aqui, né? Olha como tem poucos picos de chuva aqui, comparado com a região litorânea. E aí, se tivesse um meio termo, mas abaixo seria Joinville, Lages e Criciúma. Então, acho que vale a pena prestar atenção nessas figuras também. Agora a previsão do IRI para... Mário? Oi? Desculpa, aquele ali do Gabriel, que período que é? Deixa eu mostrar aqui. Ele começa a previsão 28 de fevereiro, 27 de fevereiro, vai até 23 de maio. Tá, show. Tá? Beleza. Previsão de temperatura agora, do IRI Multimodel, neutralidade, próximo no normal, por próximo trimestre. O INEMET, ele dá próximo do normal para a faixa litorânea, entre 0 e 2,
algumas regiões até mais frias aqui, e um pouco acima, talvez por causa dessa chuva que os modelos possam estar prevendo, né, mais para o litoral, ele dá um pouco mais, e menos para o oeste, ele dá um pouco mais quente lá no oeste. Os nossos modelos lá, eles em geral, olhem esses dois aqui, que dá um pouco abaixo, o V2 e o CMC, né? E aqui o CMC 1 e 2. Os outros, eles tendem a dar acima e acaba ficando mais próximo do zero aqui para março, depois entrando no inverno, em direção ao inverno, né? Não entrando no inverno, começa a aparecer mais modelos com anomalias negativas, e aí fica entre 0 e menos meio aqui para abril, e para maio, idem, né? Esquece esse daqui, o GFL de Flor. Os outros, eles estão próximo ou abaixo, e acaba ficando também próximo ou abaixo para maio. E aí, esse é o reflexo aqui, né? A linha do zero aqui, e aí ele começa com um pouco acima, mas ele tende a ficar abaixo nos próximos 3 meses, abril até maio. Colaboração do julho. Então, só no próximo mês, quando muda a estação, que ele atualiza os 3 meses. Então, para nós, só vale março agora, e a previsão seria dentro da normalidade, pela previsão que ele fez lá para o verão, para março, e a temperatura máxima um pouco acima da média para março ainda. Agora a colaboração do Glauco e do Denilson. A previsão, aqui embaixo tem aqui à direita, em cima, aqui a projeção, que seria a chuva estimada, aqui desse lado o desvio, seria a anomalia, aqui as categorias, abaixo, acima, e aqui a confiabilidade do modelo. Então é bom olhar as categorias, né, e a confiabilidade. Então, para março, a gente tem o azulzinho, que seria um pouco acima, tem normal aqui mais para o sul, né, mas tem azul, só que a confiabilidade melhor mesmo é para a faixa leste, o sul aqui do estado. Para o oeste não é muito boa a confiabilidade. Para abril, tende a ficar mais próximo do normal, uns pontinhos azuis aqui, umas bolinhas azuis, mas idem com a confiabilidade, melhor para a faixa leste e muito baixa para a faixa oeste. E para maio, confiabilidade, né, bem em transição, confiabilidade, a projeção muito abaixo, e aí idem só para o litoral sul, aqui faixa sul, mais azulzinho e também. Eu acho que... o trimestre, né, março, abril e maio, acho que março acaba pesando no trimestre por causa daquelas manchas, né, e a confiabilidade maior para o litoral e menor para a faixa leste. Hashtag fique em casa, voltou a ter uma situação não muito boa, né? Então, deixa eu voltar aqui a tela. Vou deixar aqui do lado, caso alguém tenha alguma dúvida, mas eu vou parar a gravação agora para a gente colocar nas redes sociais depois, e aí a gente começa a avaliação, tá? Deixa eu interromper aqui.